A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará pela uma notificação. Deus abençoe todos nossos irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, têm feito os comentários no canal, nos incentivando, irmãos, nesta nossa trajetória. Trazemos aqui os ensinos alinhados às Escrituras Sagradas. Muitos que não são inscritos no canal, que assistem os nossos vídeos, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. Irmão, o nosso assunto de hoje é um assunto bastante polêmico no meio dos evangélicos no Brasil. Sobre Atos 13 e 48. É esse o tema de hoje. Creram todos que estavam dispostos para a salvação? Ou creram todos que estavam ordenados para a salvação? É esse tema de hoje, o tema que nós vamos abordar aqui no canal. Nós vamos ler agora Atos 13, 38. Vamos entender qual é a expressão correta para esse texto. Atos 13, 48. Abra aí a sua Bíblia. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Irmão, agora nós lemos Atos 13 e 42. Ao sair, eles rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falasse estas palavras. Despedidos da sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos piedosos, seguiram a Paulo e Barnabé, este falando-lhe, persuadindo a perseverar a graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemaram, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, vós vos julgais indignos da vida eterna. Eis aí que vos volvemos para o gentio, porque o Senhor nos tem determinado. Então, irmãos, no contexto aqui anterior, do verso 42 até o 48, que é o contexto de Atos 3:48, nós vemos que os judeus rejeitaram a palavra de Deus. E os apóstolos falando: como vocês julgais indigno do reino do céu, voltemos para o gentio. Irmão, porque os judeus rejeitaram e os gentios abraçaram a palavra de Deus com alegria. Por quê? Porque tiveram
uma ação de Deus para eles crer. Eles se alegravam. E aquela alegria não era uma alegria da disposição dele. Mas vamos, aqui tem os textos que os que defendem que creram, os que estavam dispostos, aqui tem os textos que eles colocam. Aqui é primeiro Mateus 28:16. Vamos ver lá, Mateus 28:16, defendendo o verbo grego tasso. Vamos ver o que diz aqui Mateus 28:16. Aqui fala: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. Aqui eles querem embasar esse texto da salvação do verbo tasso 13:48 com este texto de Mateus. Só que esse texto de Mateus não está falando da salvação, está falando que eles seguiram, que Jesus lhe designara. Só que aqui não embasa com o texto de Atos 3:48. Agora vamos ver aqui outro texto, que ele cita aqui, Atos 22:10. Abra aí a sua Bíblia, Atos 22:10. Porque, irmão, a Escritura, para nós formar uma doutrina, nós temos que harmonizar em um conjunto de textos. Atos 22:10. Vamos ver aqui, ó. Então perguntei-lhe: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca do que te ordenado a fazer. Então, eles colocam só Atos 22:10. Por que eles entraram em Damasco? Só que o 26, 22:6, aí nós vamos entender. Ora, aconteceu que indo de caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Perguntei: quem és tu, Senhor? Que me respondeu: sou Jesus, quem tu me persegue. Então, irmão, por que eles entraram em Damasco? O contexto do verso 6 explica. Porque ele se converteu a Deus, ele se converteu a Cristo. Então, ele obedeceu para ele entrar em Damasco. Entendeu? Então, esse verbo tasso, nesse sentido de Atos 3:48, não se harmoniza com os textos que eles apresentam. Aqui eles apresentam Atos 22:10 só da entrada em Damasco. Mas antes da entrada, por que ele entrou? Porque Cristo converteu ele. Ele foi convertido. Por isso que ele obedeceu a ordem. Só que o que vem antes é a conversão. Irmão, eu me harmonizo mais com o verbo grego
tetagamenoi, que é o verbo grego que enfatiza a pré-ordenação de Deus. Por quê? Porque quando nós chegamos em Atos 9, todo esse texto do verbo grego tasso, que muitos teólogos defendem, que ali não é uma pré-ordenação, mas é que eles é uma predisposição, que eles estavam dispostos a crer. Só que este verbo disposto a crer não harmoniza com o livro de Atos. Por quê? Porque a conversão de Saulo, ele estava disposto a obedecer Cristo no caminho de Damasco de maneira nenhuma. O próprio Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhão. O Senhor respeitou a responsabilidade humana de Saulo de maneira nenhuma, irmão. Ele não queria, ele não estava disposto a crer em Cristo. Nós devemos entender uma parte. Quando o propósito humano, irmão, não se alinha com a soberania de Deus, Deus passa por cima da vontade humana. E o querer de Deus é cumprido. É o que nós vemos em Atos 9. Falou: duro é para ti, cadê? O aguilhão, irmão, o aguilhão era um instrumento de amansar boi. De amansar boi. Então, os aguilhão é uma figura de linguagem do poder de Deus, mostrando que Paulo estava em rebelião contra Deus. Então, como ele estava em rebelião contra Deus, recalcitrando contra os aguilhões de Deus, o que é que o Senhor fez? O Senhor passou por cima, fez ele se render à soberania de Deus. Outro texto também, Atos 16:31, quando Paulo estava em Filipos, irmão, e diz a palavra que Deus abriu o coração de Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira, para que ouvisse o que Paulo pregava. Antes dela ouvir, o Senhor abriu o coração dela para ouvir o que Paulo dizia. Ela não ouviu primeiro para Deus abrir o coração. Antes é o contrário. Primeiro Deus abriu o coração dela para depois o seu ouvido ser aberto para ela ouvir a pregação. E como dizer de Atos, se não tem aqui uma predestinação aqui, se não tem uma pré-ordenação de Deus aqui, como entender Atos 18, 9 e 10? Lemos aqui, ó. Atos, capítulo 18, verso 9 e 10, ó. Teve Paulo, durante a noite, uma visão, em que o Senhor disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. E aqui, irmão? E aqui? Como entender esse verbo tasso dentro desse contexto? Por que Paulo ficou em Corinto?
mais 1 ano e 6 meses. Por causa da visão. Deus falou para Paulo: Paulo, não te cales, porque tenho muito povo aqui nessa cidade. Quem era? Os eleitos de Deus. Por que que ele era para pregar ali? Por causa dos eleitos. Por causa de um grupo que tinha lá que ia crer em Deus. Então, irmão, uma doutrina, quando nós queremos formar uma doutrina dentro de um conjunto de texto que não harmoniza, essa doutrina não é verdadeira. Entendeu? Então, para harmonizar com o texto de Atos 9, Atos 18, Atos 16, para harmonizar, só harmoniza se for no sentido da pré-ordenação. Creram todos aqueles que foram ordenados para a vida eterna. Por isso, creram. Entendeu, irmãos? Irmão, existe uma linha de pensamento que, na responsabilidade humana, eles anulam a soberania de Deus para ficar com a responsabilidade humana. E agora eu vou mostrar um texto aqui. Não é Calvino, não é de Calvino não. É o próprio Cristo que está falando do determinismo. Lucas 22, 22. Leia aqui. Leia aí a sua Bíblia. Abre aí. Lucas 22, 22. Vamos ver como é que alguém consegue desatar esse nó. Lucas, capítulo 22, do verso 22. Veja como é que está escrito. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinismo aqui. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, vejamos bem duas coisas juntas aqui, ó. Duas coisas juntas. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Uns anula uma para ficar com a outra. Mas aqui, como nós entendemos, irmão, aqui está a soberania de Deus e a responsabilidade humana. O Senhor falou, vai segundo o que está determinado. O decreto de Deus aqui não anula a responsabilidade humana. Aqui é um nó teológico. Como desatar esse nó? Os que querem desatar, põe nesse texto a sua convicção, destrói a soberania de Deus para ficar com a responsabilidade humana. E aqui Cristo coloca as duas junto, as duas andando junto, soberania de Deus e responsabilidade humana. Outra, vamos ler aqui, como é que Deus chama a pessoa? Se é uma responsabilidade humana exclusiva da pessoa, ou se é um decreto de Deus. Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 8, verso 28. Vejamos como é que está escrito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu decreto. São chamados segundo o seu decreto, determinismo de Deus. Lá em Lucas 22, tem o determinismo que Cristo colocou ali. E aqui tem Paulo falando. São chamados segundo o seu decreto. Então, irmão, se nós colocar que a salvação é pela responsabilidade humana, se nós somos salvos por algo que nós fazemos, então qual o problema que nós causamos? Nós colocamos Cristo como cooperador. Ele apenas possibilita. Se nós colocar ênfase no que nós fazemos, nós tiramos o mérito de Salvador, porque nós colocamos ele como cooperador. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. É isso o texto bíblico traz para nós aqui. Se for a salvação por algo que nós fazemos, então a salvação não é pelo mérito de Cristo, é pelo mérito humano. Agora, se for pelo mérito de Cristo, aí, irmãos, aí o que acontece? Não foi as nossas obras, foi o mérito de Cristo que nos salvou. Irmão, existem dois chamados. Um chamado externo e o interno. Um chamado no ouvido e o outro chamado no coração. O Senhor Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque quais são os escolhidos? São aqueles que são chamados no coração. São esses que se convertem a Deus. Por isso que está escrito lá em Coríntios, né? Que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem. Querendo dizer, os que ouviram no ouvido. Mas para os que são chamados, não é loucura. É o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. É este assunto que eu trago aqui para abordar aqui hoje. Irmãos, Atos 3:48, com todos esses textos que eu pus, estes conjuntos de textos que eu pus aqui, qual é a doutrina correta? É que Deus preordenou os que havia de se salvar. Por isso eles creram. Creram todos aqueles que foram ordenados para crer. Então, esta é a linha teológica que mais se embasa na salvação. Porque ele harmoniza com os textos bíblicos que eu apresentei aqui. Esta salvação que creram, todos aqueles que estavam dispostos para a salvação, não se embasa, irmão, no texto da salvação. Os versículos anterior responde. Os judeus rejeitaram, porque eles não receberam fé para crer. E a pessoa crê só através da fé, que é um dom de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 2, do verso 8 a 10. A graça, a salvação
é pela fé. Não vem das obras, para que os homens não se gloriem. Não vem das obras. Salvação, a graça é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Sem a pessoa não receber esse dom de Deus, as pessoas resistem à oferta da salvação. São rebeldes contra a obra da salvação. É isso que nós encontramos lá do verso Atos 13, 42 até o 48. Os judeus não creram e os apóstolos falam: vocês não são indignos da salvação. Os gentios já receberam com alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo atuou na vida deles para eles crerem. Fiquem com Deus. Ósculo santo no vosso coração.